Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 56 a 58, 60, 66 a 69, que diz: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem em mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A palavra tem um panorama geral, nos mostra que existem basicamente dois tipos de pessoas: a multidão e os discípulos. No Velho Testamento, após a formação da nação de Israel, podemos perceber claramente uma distinção entre a multidão, caracterizada por aquele grande povo que era vulnerável e oscilante, e homens de fé, que tinham um relacionamento diferenciado com o Senhor. E a partir do Novo Testamento, essa diferenciação fica muito mais clara pelos relatos que vemos nos evangelhos. Todas essas evidências servem para nos mostrar que no relacionamento com Deus, ou sou discípulo, ou sou multidão. É natural do ser humano ser influenciado por aquilo que os outros estão fazendo, por aquilo que é atrativo e está em evidência. Nós fazemos parte de uma multidão porque o Evangelho, com sua graça, suas bênçãos, tem essa capacidade. Jesus é muito atrativo. Vemos na palavra que por onde Jesus passava, multidões se aglomeravam. E hoje não é diferente. As apresentações na igreja, o amor dos irmãos uns para com os outros no servir, a educação e a inocência das criancinhas, a espiritualidade das músicas, tudo isso e muitos outros fatores nos inspiram e atraem, e nos fazem querer estar na igreja, de fazer parte da comunidade de Cristo. Diante disso, nos evangelhos, podemos encontrar ao menos 4 principais diferenças entre a mentalidade e o coração de um discípulo e a mentalidade e o coração da multidão. A multidão reivindica, discípulo renuncia. Jesus, após ser tentado 40 dias e 40 noites no deserto, deu início ao seu ministério, de pronto curando e resolvendo os problemas de muita gente. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 42, a palavra nos relata como a multidão o rodeava. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não os deixasse. O povo rogou muito para que Jesus ficasse ali, mas ele lhes respondeu que precisava prosseguir, ir adiante para outras cidades. A multidão só procura o Senhor quando está precisando de alguma coisa. O buscam por aquilo que ele pode dar. De outro lado, no capítulo seguinte, as Escrituras relatam o encontro de Jesus com 2 pescadores, Pedro e André. A famosa pesca maravilhosa, pois eles obedeceram. Voltaram às águas profundas, jogaram as redes no local onde Jesus havia indicado, mesmo depois de uma noite frustrante, onde não tinham pescado nada. E foi tão grande a quantidade de peixes pescados que outro barco teve que ir ajudar, e ambos quase afundaram com o peso. E após esse milagre, Jesus os convida a segui-lo, e eles, deixando tudo, aceitam um convite em clara disposição de renúncia. O discípulo está disposto a abrir mão de tudo,
pois ele encontra o Deus que faz as coisas, e não apenas as coisas que o Senhor faz. Essa é a sua perspectiva. A multidão é vulnerável, o discípulo é convicto. No Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 26, a palavra relata que após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão continuava seguindo, não por causa dos milagres que presenciou, mas porque havia sido alimentado. Jesus, percebendo isso, começou a pregar que ele era o pão da vida e que era necessário comer de sua carne e beber do seu sangue para ter vida. Porém, alguns, multidão, se escandalizaram com tais palavras, dizendo que eram duras, e por isso muitos deixaram de segui-lo. E perceba que foram chamados de discípulos, mas nunca deixaram de ser multidão. Na sequência, Jesus se dirige aos seus 12 discípulos e diz: "Vocês também não querem ir?" Pedro responde: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus." Ora, a multidão oscila conforme a circunstância. Um dia, antes eles haviam presenciado grandes milagres, mas, no dia seguinte, ao ouvirem uma palavra forte, não quiseram mais seguir a Cristo, pois a verdade confronta a mentira. A maturidade é revelada com a estabilidade e a continuidade. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, diz: "O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro." Discípulo está convicto em Deus, independente da situação, favorável ou não. A multidão quer ser servida, o discípulo serve. O Evangelho segundo Mateus capítulo 14, versículo 19, nos relata o seguinte: "E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão." Mais uma vez, a palavra deixa clara a intenção da multidão, sempre focada em receber algo, posicionando-se como o depósito final das bênçãos de Deus. O discípulo entende que sua missão é ser um canal das bênçãos de Deus. Ele recebe o alimento de Deus e assim compartilha com os outros. Ao servir, ele é edificado e cada vez mais abençoado. A multidão quer o que Jesus dá. O discípulo quer quem Jesus é. No livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 5, as escrituras relatam que o ingrato povo de Israel se rebelou contra Deus, edificando um bezerro de ouro para adoração. O Senhor, ele irou-se e disse a Moisés que o povo chegaria à terra prometida, mas que ele não iria mais acompanhá-los. Moisés então diz que não iria se o Senhor não fosse com eles. Para Moisés, não importava alcançar a bênção final, a terra prometida, se Deus não estivesse no caminho com eles. Moisés queria Deus pelo que ele era e não pelo que ele podia dar. Discípulos são próximos, querem relacionamento. Deus almeja que sejamos todos discípulos, que busquemos um nível mais profundo de relacionamento com o Senhor, focado na pessoa dele. Temos que sondar nossas intenções. O que nos motiva em ir a Jesus? Se é sobre ele ou se é apenas sobre o que ele pode dar ou fazer? Temos que ter em mente sempre que Deus não nos deve nada e por isso não temos direito algum em exigir algo dele. A multidão sempre tem a mentalidade de que falta algo, nunca está satisfeita, mas a mentalidade do discípulo sabe que já tem tudo. Por isso, permita viver como discípulo e não como multidão, para que a presença do Senhor seja em sua vida e você desfrute de tudo que o Senhor tem preparado para você hoje, no decorrer dos próximos dias e até a vinda do Senhor.
e não permita mais nada que não for aquilo que o Senhor tem preparado e aquilo que Ele disse que fará através da sua vida. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Nós mais uma vez consagramos este dia a Ti, consagramos as nossas vidas a Ti, consagramos tudo, Pai, em gratidão por mais este dia, por mais este fôlego de vida, por mais, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito conosco. Como somos gratos, Pai, pelo seu amor, como somos gratos pela sua presença, como somos gratos pela sua graça e pela sua glória. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos todas as coisas. Em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti, Pai, nós somos restaurados, renovados e reavivados para poder viver, Pai, a Sua presença e a Sua glória em todos os lugares. Permita, Senhor querido, que neste dia nós possamos, Pai, ter o entendimento do que é ser um discípulo, Pai, e não voltar mais a nenhum tipo de condição de ser multidão. Que venha o seu reino, que o Senhor nos livre de todo mal e de todo tipo de tentação. Que o Senhor faça, Pai, com que a sua glória seja revelada e que não falte pão na mesa, Senhor querido, dos teus filhos. Guarde, Pai, cada um deles. Guarde, Senhor querido, cada dia mais, Pai, esta essência, Senhor, que o Senhor colocou em nós através de Cristo e do Espírito Santo de Deus e possamos ser guiados, controlados e dirigidos por esta presença, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua graça e a sua glória sejam estabelecidos e que, ó Pai, esta presença seja maravilhosa em nome de Jesus. Renunciamos, cancelamos e anulamos todo tipo, Senhor querido, de mal, toda opressão, tudo aquilo que veio, Pai, para poder, Senhor, paralisar, seja repreendido e expulso agora em nome de Jesus, para que a sua presença seja real e viva em todas as nossas ações, pensamentos, atitudes e palavras, Senhor. Leva o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. E que nada, Senhor, seja roubado. Antes, o Senhor acrescente dia após dia a sua presença, a sua graça e a sua glória, Senhor. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo que temos e que somos. Consagramos este dia. Consagramos tudo em suas mãos. Consagramos todos os nossos sentidos para que o Senhor nos use e faça conforme o seu querer e a sua vontade, Pai. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.